Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Eloy Machado e hoje eu vou resolver um exercício muito difícil da segunda fase da FUVEST 2018. Um exercício de probabilidade, aquele exercício do vôlei, tá? Principalmente o item C é um item absolutamente complicado. Vamos lá? Bom, então nós temos o texto aí. O grande ponto é que, como é jogo de vôlei, nós temos ou vitória ou derrota, né? Não temos empates. Ele deixa muito claro que você vai classificar pelo número de vitórias, né? Ou pelo derrota, tanto faz, mas o importante, não tem outro resultado a não ser um ganha, outro perde, tá? Com probabilidade meio, está escrito aqui, ó, com probabilidade meio de vencer cada time. Bom, primeira pergunta é bem bacaninha e ela serve meio que para colocar a gente no jogo, para você começar a entender o que está acontecendo. Ele fala assim, explica por que dois times não podem empatar na classificação com 4 vitórias cada um, tá? Então, para você entender bem o item A, depois a gente redige ele, ok? Mas para a gente entender, vamos começar colocando aqui uma tabela. Nessa tabela, vamos colocar os times, né, os 5 times, tá? Então, T1, T2, T3, T4 e T5 seriam os 5 times. E aí nós vamos, como que a gente interpreta essa tabela? O time que está na linha é como ele vê o resultado do jogo. Ah, não entendi. Por exemplo, eu estou jogando contra você. Eu ganho, você perdeu. Então, na minha visão, eu ganhei. Na sua visão, você perdeu, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que o time 1... Bom, primeiro, o time nunca joga com ele mesmo. Então, o time 1 com o time 1, time 2 com o time 2, time 3 com o time 3, time 4 com o time 4, time 5 com o time 5 não tem sentido algum. O time 1, se o time 1 ganhar todas, então, vence, 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 vence. A partir do momento que o time 1 ganhou do time 2, o time 2 perdeu do time 1, tá? O time 1 ganhou do time 3, então o time 3 perdeu do time 1. O time 1 ganhou do time 4, então o time 4 perdeu do time 1. O time 1 ganhou do time 5, o time 5 perdeu do time 1. Então perceba que, a partir do momento que um time tem 4 vitórias, todos os outros passam a acumular uma derrota. E se ele tem uma derrota, ele não pode mais ter 4 vitórias, já que tem apenas 4 jogos para cada time. Tá? Então, esse seria o item A, ok? E aí, você redige alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu nem vou fazer, nem vou gastar o seu tempo, eu sei que vocês preferem sempre vídeos mais curtos, nem vou gastar, então, o seu tempo com essa redação, né? Vamos só explicar de novo, qual que seria a ideia de você conduzir o item A, tá? Explicar que, a partir do momento que um dos times, não interessa qual, um dos times obtém 4 vitórias, isso impõe a cada um dos outros uma derrota e, portanto, é impossível que um segundo time também tenha 4 vitórias, tá? Deixando bem claro, nós temos 4 jogos para cada time. Por isso que 4 vitórias seria não perder nunca. E não perder nunca passa a ser impossível para os outros times, já que eles acumulam uma derrota, tá? Bom, então o item A seria isso, ok? Então, aí teria que escrever. Ah, é só a tabela? Pode? Não, a tabela até pode ficar lá como uma maneira de você explicar o seu raciocínio ou algo do tipo, tá? Então, esse não seria um problema, deixar a tabela, mas só a tabela não é legal, tá? Eu, pelo menos, acho que só a tabela não é legal. Muito bem. Item B. Qual é a probabilidade de que o primeiro classificado termine com 4 vitórias, tá? 4 vitórias. Vamos pegar de novo nossa tabelinha aqui, ó. Então, vamos lá. Gente, a ideia aqui é a seguinte, tá? O time 1, a gente colocou que ele tem 4 vitórias. Ok, qual é a probabilidade disso ocorrer? Para cada vezinho desse, para cada vitória dessa, ele jogou com alguém e teve uma probabilidade de meio disso acontecer. Então, a primeira vitória, probabilidade de meio de ocorrer. A segunda vitória, probabilidade de meio de ocorrer. A terceira vitória, outra probabilidade de meio de ocorrer. A quarta vitória, outra probabilidade de meio de ocorrer. Então, nós temos 4 jogos,
4 probabilidades, então meio elevado à quarta, tá? Então, isso aqui vai dar 1/16avos de chance de alguém ter 4 vitórias. Agora, perceba uma coisa importantíssima. Quem é o time 1? Ah, eu não sei. Exato. Nós temos 5 times. Nós temos a probabilidade de alguém, né, do primeiro colocado. Ninguém falou do time A, né? Ninguém estabeleceu o time. Vamos supor que fosse só nomes de futebol para ficar mais fácil, tá? Ninguém estabeleceu que, ó, o São Paulo vai ser campeão. Qual é a probabilidade do Palmeiras ser campeão? Qual é a probabilidade do Flamengo? Não, falou de um time. Qual time? Nós temos 5 possibilidades. Então, 5 vezes, por que 5 vezes? O 5 é qualquer um dos times pode ser o time 1, tá? Qualquer um dos times pode ser o time 1. E aí você tem, então, 5 vezes 1/16avos, 5/16avos de você ter um time com 4 vitórias, tá bom? E o item A nos prova que só tem um time que pode ter isso, e, portanto, se só tem um time que pode ter isso, eu tenho 5 times com essa possibilidade. Ok? Muito bem. E vamos ao item C, que é um item mais difícil de todos, tá? E esse item a gente precisa conversar com muito cuidado, ok? Vamos copiar de novo a tabelinha. Vamos lá. O grande ponto é o seguinte: nós temos algumas coisas a discutir aqui. Primeiro, o texto. Qual é a probabilidade de que os 5 times terminem empatados na classificação? Gente, cada time vai jogar 4 vezes, tá? Então, vamos até apagar isso aqui, que isso aqui não tem mais significado para a gente. Cada time vai jogar 4 vezes. Para terminar empatado na classificação, eu precisaria ter 2 vitórias para cada time e, portanto, 2 derrotas para cada time. Então, se você estabelecer, tá? Venceu, venceu, perdeu, perdeu. Isso aqui é o time 1 olhando o gato. Então, jogou com o time 2, venceu. Jogou com o time 3, venceu. Jogou com o time 4, perdeu. Jogou com o time 5, perdeu. A partir desse momento, significa que o time 2 perdeu, o time 3 perdeu. Você não entendi, professor. Calma, vamos lá. De novo, ó. É o mesmo jogo. Esse jogo aqui é o mesmo desse aqui. Se o time 1 ganhou do time 2, o time 2 perdeu do time 1. Entendeu? Por isso que eu estou colocando em cores diferentes. Em azul, significa o resultado aleatório. Aleatório no seguinte sentido, ele depende de uma probabilidade. Em cinza escuro aqui, é um resultado que ele já está atrelado. Não tem aleatoriedade aqui. A partir do momento que esse time venceu, esse tem que ter perdido. Agora, o que a gente não sabe é, ele venceu ou perdeu? Ok, isso tudo bem, a gente trata disso daqui a pouco, tá? Então, aqui existe uma probabilidade meio de ocorrer, probabilidade meio de ocorrer, probabilidade meio de ocorrer, probabilidade meio de ocorrer. Aqui não. E é por causa disso que eu vou colocar em cores diferentes, tá? Bom, aí eu falo assim, professor, mas como é que você sabe que o time 1 ganhou do time 2? Por que ele não pode ter perdido? Pode, e a gente vai cuidar disso daqui a pouquinho. Então, por enquanto, eu estou inventando uma tabela possível, tá? Inventando uma tabela possível. Então, agora vamos lá ao time 2. O time 2 já perdeu um jogo, que é o jogo com o time 1. Ele tem mais 3 jogos para fazer, ó. O que pode ter acontecido aqui? Bom, ele pode perder, vencer e vencer. É possível, não é? Se isso acontecer, né, se ele perde para o time 3, quer dizer que o time 3 ganha aqui. E se ele ganha do time 4 e do time 5, quer dizer que o time 4 perde, o time... Espera aí que eu coloquei errado aqui, né? Perdão, gente. Ó, o time 2 venceu o time 3. Então, o time 3... falei bobagem. Eu escrevi certo, falei bobagem. O time 2 perdeu do time 3. Então, o time 3 venceu o time 2, tá? E você pode perceber que mesmo olhando as colunas, ó, 2P's, 2 vezes. Olha aqui, ó. 2 vezes, 2P's, tá? Tem que ser coerente sempre. Muito bem. Agora vamos lá ao time 3. O time 3 já tem uma derrota e uma vitória. Ele precisa ter mais uma vitória, mais uma derrota.
Qual jogo? Sei lá, vamos inventar. Estou inventando, por enquanto. P e V. Então, aqui vai ter que ser... Veja, né? Se o time 3 venceu o time 4, quer dizer que o time 4 perdeu do time 3, tá? E, finalmente, o último jogo, o time 4 joga com o time 5. Agora eu preciso... eu tenho uma vitória e 2 derrotas, então tem que ter a segunda vitória do time 4 aqui, tá? Automaticamente... Opa, perdão, aqui é em cinza. Então, nesse momento, o que eu quero de vocês, tá? Que vocês concordem comigo que essa é uma tabela possível. Essa é uma tabela possível. Cada time tem 2 derrotas, 2 vitórias. Então, todo mundo está empatado em número de vitórias. Esse é um ponto importante. O que ainda falta, que não está feito ainda, e nós vamos conversar isso agora? Quem é quem? Quem são os times 1, 2, 3 e 4? Tá? Porque quem disse que o time 1 ganhou do time 2, ganhou, tudo bem. Então, como a gente não sabe quem são os times 1, 2, 3 e 4, no momento, essa tabela é uma tabela possível. E para ela ocorrer, para essa tabela ocorrer, nós temos 10 jogos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos em que a aleatoriedade é importante. Então, nós temos 10 jogos, 10 jogos em que você precisa ter os resultados que estão na tabela, tá? E eles dependem disso. O problema é o seguinte, de quantas maneiras essa tabela pode existir, tá? Bom, um pensamento inicial, mas ele é problemático porque ele começa a entrar em becos sem saídas, tá? Você começa a perceber que ele vai ficando confuso, é a gente tentar trocar esses resultados. Porque a gente sabe que não é obrigatório que o time 1 tenha vencido o time 2. Ele pode ter perdido do time 2, tá? E se ele perde aqui, isso afeta aqui. E aí você começa a mexer em todas as coisinhas. Então, depois de dar uma refletida muito profunda em qual ia ser a melhor abordagem, né? Até inclusive vendo resoluções de outros lugares para ver como que as pessoas fizeram e estabelecer uma maneira que fosse mais fácil de você entender. Então, sabe, depurando o que foi feito, eu tive a seguinte ideia, tá? Eu tive a seguinte ideia. E eu acho que ela ficou muito legal. Em vez de a gente mudar os resultados, vamos permutar os times. É fantástico isso. Por quê? Porque, veja bem, o time 1 pode ser qualquer time. Não existe probabilidade para isso. Quer dizer, qualquer time que é o time 1, tá? Agora, o lance são os adversários. Nós podemos permutar os adversários, não os resultados. É como se eu pegasse as linhas, as colunas, perdão, e trocasse. Então, onde está o time 2, vem o time 3. Onde está o time 3, vem o time 5. Onde está o time 4, vem o time 2. Ao fazer isso, por exemplo, tá? Só para efeito didático aqui. Se você trocasse essa ordem, quer dizer que o time 1 teria vencido o time 3, e vencido o time 4, e perdido do 5 e perdido do 2. Então, com isso, eu consigo, fazendo todas as permutações possíveis de com quem que o time 2 está jogando, o time 1, desculpa, está jogando, eu altero aqui. E ao alterar aqui, eu altero aqui também, o que é muito legal, porque está conectado, tá? Então, com isso, a gente consegue fazer tudo o que a gente precisava. Então, de quantas maneiras eu consigo fazer isso? Então, aqui, eu vou permutar os 4 adversários do time 1. Tá? Permutando os 4 adversários, eu vou ter 4 fatorial possibilidades. 4 times, permutou, então aqui eu vou ter 4 fatorial possibilidades dessa tabela funcionar. Então, isso aqui vai ser 24 por 1024. Simplificando isso, né, eu posso dividir isso aqui por 8. Dividindo isso aqui por 8. Então, por 2 dá 512, por 4 dá 256, por 8 dá 128, tá?
Então, essa probabilidade aqui vai ser 328. Captaram a ideia? Não é simples essa ideia. Não é simples essa ideia, tá? Porque alguém poderia falar assim, mas o time 1, por que você não ficou mexendo no time 1? Porque qualquer time pode ser o time 1. Tanto faz. O lance é com quem ele vai jogar. Os resultados estão todos lá. É muito louco isso, tá? É muito louco isso. Mas essa é a solução que eu achei que é a mais interessante e mais simples e mais rápida, tá? Simples não é simples, não. Não é simples, não. Não é o tipo de solução que você tem na hora, né? Ela é objeto de muita reflexão. Mas eu enxergo esses nossos vídeos como oportunidades que a gente tem. Gente, eu estava falando, né? Eu enxergo esses nossos vídeos como oportunidades de a gente ir aprendendo, né? Então, olhar uma solução que seja a mais depurada possível, eu acho que faz parte do nosso repertório. Ele ajuda a gente a acumular repertório. E é o que a gente precisa para enfrentar uma prova difícil de segunda fase. Tá legal? Galera, se ficou alguma dúvida ou se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Os comentários aí do vídeo estão à sua disposição. Tá legal? Se você gostou, espero que você tenha gostado. Foi um esforço grande chegar nessa solução e espero que eu agrade, né? Deixa um like aí, compartilhe com os seus colegas, você sabe também estão lá ralando, tá legal? Se inscreva no canal, ative o sininho, beleza? Então, um grande abraço a todos aí, até o nosso próximo vídeo.